Tendências para a pecuária de corte para 2025 em diante, nós vamos trazer os detalhes para você agora. Acompanhe o Paracatu Rural também na sua antena parabólica. Todos os dias 10h30 da manhã estamos na TV Milagro, canal 348, na sua nova antena parabólica. Espero por você. Mercado Pecuário. Os custos de produção da pecuária no Brasil e no mundo e as perspectivas para 2025 foram discutidos por especialistas e pesquisadores do setor durante o evento Benchmark Agro, realizado no último dia 5 de novembro pela CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Os dados técnicos e econômicos, além das expectativas para os próximos anos, foram debatidos em 2 painéis. O encontro reuniu especialistas, pesquisadores, presidentes de federações estaduais de agricultura, diretores, produtores rurais e também representantes de entidades do setor. E para falar mais sobre os dados apresentados nesse evento, a coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, Natália Fernandes, proseou com Antônio Schacker. Ele é diretor do Instituto Integra. Schacker analisa o mercado atual na pecuária de corte e destaca os avanços tecnológicos como parte das tendências para o setor. No episódio de hoje nós vamos falar sobre tendências para o mercado pecuário. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e para a gente falar sobre essas tendências do mercado pecuário para a bovinocultura de corte, convidamos Antônio Schacker, ele que é diretor do Instituto Integra. Seja bem-vindo, Antônio. Eu que agradeço o convite, Natália, muito bom estar aqui. Muito bom ter você com a gente aqui também. Todo mundo gosta de ouvir perspectivas, né, tendências de futuro para conseguir se planejar. Então, queria que você trouxesse aqui informações iniciais de qual a sua visão sobre as perspectivas para esse mercado. Ah, que legal. Não dá para separar a tendência do mercado pecuário da tendência do que acontece no mundo. Então, quando a gente faz um recorde do que está acontecendo no mundo, a gente está vivendo o chamado super ciclo tecnológico. É muito claro que o mundo nunca mudou tão rápido e em menos de 20 anos o mundo como a gente conhece hoje, por exemplo, vai estar irreconhecível. Então, dando um exemplo, é bem provável que a gente vá se despedir do nosso telefone celular. Vou falar, mas como assim? Né? Não vou ter mais o celular? Não vai ter. Porque o óculos, o anel, o relógio e provavelmente o implante vão substituir a função do telefone celular. Então, esse mundo que está numa transformação imensa, ele está causando transformação na forma com que as pessoas reconhecem o próprio mundo. E outra coisa que isso acaba acontecendo é uma mudança de gerações. Se a gente olhar hoje, por exemplo, a pecuária, a gente tem pelo menos 3 gerações liderando a atividade pecuária. A gente tem o mais velho, chamado Baby Boomer, que são aquelas pessoas que foram até 65 aproximadamente, meados dos anos 60. Depois a gente tem dos anos 60 até final dos anos 70, início dos anos 80, que é uma outra geração chamada X, e depois a gente tem a geração Y, os milênios. Então a gente está falando de 3 gerações que lideram a atividade pecuária. Se a gente olha pela perspectiva do mais velho, aquela pessoa que são os avós eventualmente hoje, essa pessoa ela abriu a área, ela formou pasto, ela fez estrada, ela fez ponte, ela construiu igreja, ela fez escola, então ela abriu o Brasil, ela fez ela era um outro país. Eu até brinco que essa geração mais velha não conseguia comprar uma maçã porque não tinha maçã para vender, né? Não tinha estrada, não tinha energia, não tinha telefone. Então eles têm uma perspectiva do mundo, uma perspectiva onde precisa se trabalhar muito, onde guardar é muito importante, onde o crescer, construir foi dessa geração. Aí depois vem a geração seguinte, a X, que quis melhorar aquilo que o pai estava fazendo. São as pessoas em torno de 50 anos hoje. Mas aí depois vem a geração que está liderando hoje, que na infância, na juventude, já tinha internet. Mesmo era uma internet rudimentar, mas já tinha internet. Então já vê que era um mundo diferente. Então a velocidade com que as novas gerações percebem o mundo é muito diferente. E agora chega essa geração mais nova que vai assumir e vai liderar as fazendas. Diferente do pai e do avô, que tem uma relação muito próxima com aquela fazenda, que abriu a fazenda, que comprou a fazenda, essa nova geração não foi criada mais lá na roça. Ela é menos complacente com baixo desempenho econômico. Infelizmente, as fazendas do Brasil, grande parte delas, na média, não remuneram um ativo, ou seja,
A quantidade de dinheiro que a família tem investido na fazenda não dá o retorno que poderia. Como o pai e o avô gostam muito da fazenda, isso é importante, mas é muito, porque a gente gosta muito aqui. O mais novo não, falou, não, essa fazenda tem que dar dinheiro. E essa perspectiva, principalmente na pecuária, faz com que a gente vai passar por uma mudança muito importante. E na pecuária brasileira, a grande mudança é a produção com orgulho da produção em pastagem. Porque o modelo de produção baseado no fundamento da pastagem é uma produção economicamente mais viável, é uma produção, quando eu falo pasto de qualidade, isso não significa que não vai ter confinamento, não vai ter terminação intensiva a pasto, mas a gente vai ter aí fazendas onde não serão aceitos pastos degradados, pasto rapado, pasto com erosão, falta de comida na seca e assim por diante. Então, nesse contexto, a gente vai ter uma mudança muito importante do aumento de produtividade em ambiente pastoril por dois motivos. O primeiro, para aumentar a produtividade. Segundo, para aumentar a rentabilidade, que é o modelo mais econômico. Infelizmente, na última safra, 23-24, 53% das fazendas de pecuária tiveram prejuízo. Mesmo assim, sendo uma safra difícil, as fazendas profissionais chegaram a ganhar R$8.000 por hectare, enquanto a média histórica, digamos assim, das boas fazendas está em 1.500. Então acontece que não dá para falar que eu tenho pecuária, tenho um bom negócio ou um mau negócio. Existem boas fazendas de pecuária e fazendas que não são boas. E aí a gente vê pela perspectiva, Natália, que não se trata da fazenda ou da pecuária, se trata da liderança das pessoas. Então, primeira perspectiva de tendência, a gente vai precisar produzir mais. Só que produzir mais com margem. Para produzir mais com margem, a gente vai precisar produzir com muito orgulho das pastagens, que é o modelo de produção brasileiro. O modelo mais insumificado ou ultra insumificado, ele tende a ser mais caro. Segundo componente importante, essa nova geração, ela vai trabalhar olhando muito para as questões de sustentabilidade e bem-estar. A gente não deve aceitar, nenhuma das gerações obviamente, mas isso é mais pronunciado agora, produções com elevadas emissões de gases de efeito estufa. Então a gente quer produzir, e essa é a grande vantagem da pecuária. A pecuária ela pode produzir balanço negativo de emissões. Então não é só produzir carne, mas é produzir carne preservando o meio ambiente e principalmente fazendo produções net zero. Para que isso aconteça, a gente tem que aumentar a matéria orgânica do solo. E com isso a gente tirando o carbono da atmosfera, pondo no solo. O carbono no solo é maravilhoso porque ele vai aumentar a produtividade. Junto com isso, a outra tendência que a gente tem, então, tem uma tendência das novas gerações buscarem mais lucro do que as anteriores. Vamos buscar mais lucro em ambiente pastoril de pastagem que o modelo brasileiro. O terceiro vai ser de forma sustentável. Ou seja, pasto rapado, degradado com erosão, isso tende a diminuir, que é uma excelente notícia. Existe um outro elemento que são fazendas semi-autônomas e sensorizadas. A gente sabe que com a mudança das gerações, o interesse em estar e ficar na fazenda é diferente dos antigos. Se hoje a gente precisar, por exemplo, vamos imaginar que a fazenda tem uma mata e entraram lá 23 novilhas na mata da fazenda. E precisa tirar as novilhas do mato. O mais antigo tinha habilidade com isso. Ele entrava no mato, ele levava um cachorro e tirava aquele gado. Os mais novos nem sabem fazer esse tipo de coisa. Então tem que acontecer que esse gado nem vai precisar mais, não vai poder entrar no mato, por exemplo. Então a fazenda tem que ser pensada de uma forma. Com a revolução tecnológica e sensorização, a gente vai ter coleta de dados, por exemplo, autônomas. Então isso já existe, a nossa empresa inclusive já faz isso. A gente coleta dados de sal mineral, se o gado lambeu sal ou não, se tem água ou não no bebedouro, que se essa água está limpa, se essa água está suja. Tem uma câmera que chega a fiscalizar 70 hectares e conta o gado nesses 70 hectares. E existem dispositivos que aumentam e mudam a cerca, então levantam a cerca para o gado poder passar. Então a pecuária ela vai ser muito mais inclusiva. Por quê? Porque eu não preciso mais daquele vaqueiro super experiente, o seu tiãozão, que antes a gente precisava achar ele e abrir, porque ele não tem mais, ele se aposentou, as gerações mudaram, eu brinco, mudou o material com que as pessoas são feitas, isso é natural. Então as fazendas elas vão ser muito mais sustentáveis, muito mais produtivas em pastagem, serão fazendas semi-autônomas que vão ajudar a gente ter outros níveis de capacidade de gestão. Imagina que legal a gente poder, de acordo com a câmera que está fiscalizando os animais,
que está monitorando. A gente espera que um bovino de corte ande até no máximo por dia 1,4 quilômetros. Porque a gente não quer que ele ande muito, o animal tem que... Quem tem que correr, somos nós, não é? Então quem tem que correr e caminhar é a gente. Mas o animal, ele... E por que a gente quer que ele ande menos? A gente quer que tenha pasto o suficiente, comida o suficiente para ele andar pouco. Se o animal está andando muito mais que 1,4, 1,5 km por dia, e uma fazenda ruim, o animal chega a andar 3 km. Coitadinho, tentando comer o pasto que não tem, então ele vai andando. Perda de ineficiência. E é uma perda enorme, assim, de eficiência. Então, com esses novos modelos, ou com essa nova pecuária, a gente vai conseguir reconhecer se está tudo bem ou não. Vou dar um outro exemplo que também está acontecendo. Nós sabemos que o animal ele tem um período de pastejo, vai lá, por exemplo, de 8 a 10 horas que ele vai pastejar. Mas que nos tempos, ao momento mais quente do dia, ele tem que estar deitado ruminando. É do bovino, né? Se for 11h30 da manhã e tiver, sei lá, 32 graus ou 36 graus, e os animais ainda estiverem de pé, tentando comer, é um péssimo sinal. Porque a gente espera que os animais estejam deitados já remoendo ou ruminando nesse horário. Então, a tecnologia vai ser o que eu chamo da linha do olho. O mais antigo, ele era muito experiente. Eu brinco assim, o seu tião chegava num lote e já sentia falta, tá faltando a vaca tal. Essa vaca, o bezerro dessa vaca tá faltando. Ele entendia da pastagem, entendia da água. As percepções mudaram, né? Completamente. Ele sabia quando ia chover e quando não ia. Então você tinha uma pessoa com muito mais sensibilidade. Ele obviamente não tinha formação acadêmica, ele não era, possivelmente até era semi-analfabeto, analfabeto, mas o conhecimento da vida era muito grande. E a gente foi perdendo ao longo dos anos essa visão. Eu brinco que quando a gente parou de usar chapéu e começou a usar boné, a gente foi perdendo essa essência. Com a tecnologia agora, essa essência volta. Porque agora eu tenho não mais o olho do seu tião, mas eu tenho o olho da inteligência artificial, que vai perceber que se o lote está se movimentando diferente, se tem o animal faltando, se o nível de ingestão de água está menor, a gente vai poder gerir de uma forma muito melhor, né? E da decisão baseada em dado também, né? 100%. Acaba que é um amadurecimento do processo de gestão que essa tecnologia permite e que aí realmente você consegue fazer uma decisão mais técnica. E em tempo real. Exatamente. Eu acho que você tocou num ponto fundamental, que é a decisão baseada em número e corrigir o jogo durante o próprio jogo, né? Você deu uma visão muito positiva, né, sobre a tendência do setor, olhando por esse lado da tecnologia, e que bom, né, que o agro brasileiro está sempre junto com a tecnologia ali pautando as decisões, os negócios rurais e trazendo melhores resultados para o produtor. Por outro lado, a gente tem um Brasil extenso, com realidades muito diferentes, como você colocou, famílias saíram de algumas regiões, foram abrir, até por isso que elas têm um pouco desse apreço pela fazenda, porque elas foram responsáveis também por levar da região, exatamente, da cidade, né? Foi isso mesmo. Mas assim, a gente tem essas diferentes realidades. A pergunta que eu te faço é, você acredita que tem como a gente falar de uma forma geral, média, como que você acredita que esteja a maturidade do setor produtivo para que consiga participar do que se enxerga como tendência? Eu tenho com o advento do mundo conectado, um jovem, um adolescente em ter fé, vamos colocar na Amazônia, ou no Pampa do Rio Grande do Sul, provavelmente eles seguem o mesmo influenciador, né? Então isso trouxe uma perspectiva de mundo que deixou todo mundo mais ou menos nivelado. Então, com o surgimento dessas novas tecnologias, esse filho do produtor que vai estar conectado, ele vai saber que existe. Então a velocidade de adoção tende a ser maior que no passado, onde a única informação vinha de uma antena parabólica para quem tinha essa antena parabólica. O cenário hoje, obviamente, é diferente disso que eu estou traduzindo. Hoje nós temos um cenário de baixa produtividade, de 60% das passagens degradadas, de uma ausência muito grande de sucessão, e onde os filhos e netos não querem saber de trabalhar na fazenda, então não tem interesse. E o grande otimismo é que esse filho ou neto não tem interesse para fazer o que o pai e o avô faziam. Ele não está muito afim mais de ir lá fazer cerca igual o pai e o avô fazia. E muito menos trabalhar de segunda a segunda sem ter o tempo dele. As novas gerações se interessam por viver uma vida um pouco diferente do que o pai e o avô. O pai e o avô trabalhavam só
porque foram formados de forma diferente, era uma outra perspectiva, o mundo era mais difícil. Então, nesse momento, surge-se uma oportunidade desse jovem voltar para a fazenda, mas não com a perspectiva do boi, da pecuária, da vaca, com a perspectiva da tecnologia. Então, esse é o tema. E a gente precisa muito, Natália, que isso aconteça. Uma área degradada, ela é emissora de gás de efeito estufa. Uma área degradada, ela não dá dinheiro para ninguém. Uma área degradada, ela não gera economia da região. E a gente precisa, então, entrar nessa jornada de transformação dessas áreas, caminhar para o que a gente chama de pecuária regenerativa de alta tecnologia, que é aumentar a vida no solo, tem várias técnicas para isso, e fazer com que esses jovens que são tão ativistas, que a gente sabe o ativismo do mais jovem é muito grande, eles sejam ativistas a favor dessa pecuária raiz, mas no sentido da raiz da planta mesmo, uma raiz forte, de uma planta forte, integrada e assim. E o mercado vai exigir o quê? Pensando em consumidor. O consumidor, primeiro, vai querer uma carne de qualidade, porque a gente, quando a gente toma uma bebida, um vinho melhor, fala assim, nossa, esse é melhor que o outro. Quando você come uma carne mais macia, mais suculenta, a gente quer comer de novo essa carne, né? Então o Brasil tem melhorado muito a qualidade da carne e as pessoas já experimentaram que é uma carne boa. Então a gente vai precisar melhorar ainda a qualidade da carne brasileira, que está melhorando. A gente tem uma genética incrível, tem plantas incríveis, a gente tem tudo, precisa fazer. E a lei de oferta e procura, obviamente, vai definir os preços. Então, sobre mercado, a gente vai viver os ciclos de alta e os ciclos de baixa, bons preços e preços não tão bons, e isso não acredito que vai mudar. O que vai mudar, obviamente, é que a gente vai precisar prestar conta para o consumidor da forma com que esse animal foi produzido, do bem-estar animal, como foi cuidado desse animal, e se é uma fazenda que ajudou o planeta ou prejudicou o planeta. Então, do ponto de vista mercadológico, isso provavelmente vai trazer maior ou menor acesso à nossa carne, principalmente a carne que é exportada. Uma coisa que nos faz perder nossa felicidade é nos sentirmos culpados ou envergonhados. Você tem que se livrar da culpa e manter uma consciência limpa se você quiser ser feliz, porque você não pode ser culpado e feliz ao mesmo tempo. Em Filipenses, capítulo 2, verso 15 diz: Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu. Você deve até estar dizendo assim: eu gostaria de ser feliz, mas como eu mantenho minha consciência limpa se ela não está limpa agora? Você precisa fazer o que está em Salmos 32, versos 1 e 2. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. A felicidade, a alegria, o alívio são 3 coisas que todos nós procuramos na vida. Nós queremos ser felizes, todos nós queremos aproveitar a vida, todos nós queremos alívio da nossa dor. A Bíblia diz que isso vem da pureza e a pureza vem do perdão pela graça de Deus. Então aqui está uma maneira de manter o coração feliz. Mantenha uma consciência limpa. Isso significa que no início e também no final de cada dia, você deve fazer um inventário espiritual, onde você conversa com Deus sobre qualquer coisa que esteja entre você e Ele e lida com as coisas ruins do seu dia. Você pratica o que é chamado respiração espiritual. Você expira seus pecados em confissão e você inspira o poder e a limpeza de Deus. Ele promete que, se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Texto que está em 1 João, verso 9 do capítulo 1. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região
com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.